Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago nesse vídeo números de uma pesquisa feita lá em Fortaleza. Como é que está o cenário por lá, em que nós temos, digamos, 4 candidatos competitivos, porém, 2 se destacando para, quem sabe, disputar o segundo turno. E será que os outros 2 conseguirão crescer? Será que eles vão, pelo menos um deles, chegar para ir para o segundo turno? E quem ficará de fora? Então tudo isso a gente tem que refletir, não apenas em termos de nomes, mas o que cada um deles representa. Eu vou falar um pouco de cada um aqui, trazer números de primeiro turno, também a rejeição. Só que antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. A gente está quase batendo 300 mil inscritos e a sua ajuda pode ser importante. E eu até aproveito a agradecer, nós passamos ontem a marca de 299 mil. Então bora compartilhar o vídeo, manda não só para quem mora em Fortaleza ou no estado do Ceará, mas também fora e que está pensando o que vai acontecer lá, como é que os candidatos lá estão se comportando, enfim. Então eu vou trazer tudo isso para vocês dessa pesquisa que foi feita lá em Fortaleza, capital do Ceará, e ela é a pesquisa Ideia. Ouviu 1.000 eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto, e tem uma taxa de confiança aqui de 95%. E aí, pessoal, o que acontece? Já está pegando aqui nessa pesquisa digamos, a repercussão dos debates. Vários debates já aconteceram por lá, os candidatos têm participado, você já tem ali muitas sabatinas acontecendo, você tem também já a campanha na rua, e não apenas em Fortaleza, mas o Nordeste como um todo fica observando a diferença entre as campanhas por lá e também aquelas que já são aqui mais no Sudeste, eu sou de Uberlândia, por exemplo, e mais ao Sul. A gente pega ali a característica de cada região realmente. Lá em Fortaleza é música, é muita festa, os candidatos vão para a rua ali, realmente é uma coisa mais acalorada, digamos assim. E aí essa pesquisa aqui, ela traz um cenário na pesquisa espontânea, que é quando eu sempre gosto de explicar, porque nem todo mundo sabe como é que é o esquema e tal. Então o Instituto pergunta: vai votar em quem para prefeito se as eleições fossem hoje? E aí, espontaneamente, o entrevistado responde quem ele quiser. E nesse caso, quem lidera é o capitão Wagner, que é da União Brasil. Ele aparece com 13% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem o atual prefeito, que é do PDT, o José Sarto, aparece com 11%, então coladinho com o Wagner. Em terceiro, o André Fernandes, que é do PL, aparece com 8%, e vejam só, o Evandro Leitão, que é do PT, deputado estadual, aparece com 1%. O Eduardo Girão, que é senador do Novo, aparece com 1%, outros 2%, ninguém, branco e nulo 9%, e indeciso 50%. Aí quando você traz ali já, então peraí, então aqui com a listinha dos nomes, em quem você votaria se as eleições fossem hoje, baseado nesta lista? E aí o cenário já muda bastante. E eu vou até comparar com o que esse mesmo instituto trouxe semanas atrás. O capitão Wagner lidera com 31. Ele tinha 31 antes, então ele manteve. Daqui a pouco eu explico a tendência de cada um. O José Sarto, do PDT, tem 24, ele melhorou 2, ele tinha 22. O André Fernandes, ele tinha 13, agora foi para 16, então ele cresceu 3 pontinhos. O Evandro Leitão tinha 12, agora cresceu 2 e foi para 14. O Girão perdeu 2, ele tinha 5, caiu para 3. Técio Nunes, do PSOL, 0,4. Zé Batista, do PSTU, também 0,4. Chico Malta, 0,3. George Lima, do Solidariedade, 0,2. Ninguém, branco e nulo, 5. Indecisos, 6. Então, pessoal, analisando aqui agora um pouco de cada um. Capitão Wagner, eu tenho analisado aqui várias pesquisas de Fortaleza, é uma das capitais assim, mais importantes do país, a gente tem aqui muitos inscritos no canal lá de Fortaleza, do Ceará como um todo, e eu tenho analisado aqui várias delas. Em outros institutos, Paraná Pesquisa, tivemos a Quest, e em praticamente todas mostra o capitão Wagner caindo, em queda. Inclusive, em algumas, o Sarto já aparece tecnicamente empatado em primeiro lugar com o capitão Wagner. Mas nessa aqui o capitão Wagner conseguiu se manter. A dúvida é, será que isso aqui vai ser observado pelos outros institutos? E o capitão Wagner, de fato, será que ele vai parar de cair nas pesquisas? Ele vem cair desde janeiro, um pontinho numa, 2 na outra, e vem em queda.
E ele até tem lá em Fortaleza, no Ceará, o apelido da brincadeira de cavalo paraguaio, né? Dispara na frente e sempre perde. Será que isso vai se repetir? Aproveita até para estimular os comentários. Já vão comentando aqui, pessoal, né? Qual que é a opinião de vocês. E em segundo, nós temos o atual prefeito Sarto, que continua crescendo. Em todas as pesquisas, o Sarto apresenta um crescimento. 2 pontos numa, 3 na outra, até 4 pontos ele já começou a crescer nas últimas semanas. E aí, isso é importante para ele, porque na medida em que as eleições se aproximam, quem está sentado na cadeira, que tem ali o objetivo de se reeleger, precisa crescer nas pesquisas, porque senão, né, você acaba vendo o que acontece em Belo Horizonte, por exemplo. O atual prefeito Fuad Noman, né, tá lá com 10, 11 pontos, às vezes aparece com 12, determinado instituto. Muito pouco para quem está sentado e quer continuar no cargo de prefeito. O Sarto tem, né, aparecido assim com mais frequência, até por conta da campanha agora intensifica, então todo mundo aparece mais. E o Sarto tem mostrado de fato o que ele fez nesse período, e certamente agora o pessoal olha e fala, não, realmente, né, eu tô vendo a propaganda só contra, mas aí o cara vai lá, faz a propaganda obviamente a favor, mostrando a ponte dos ingleses lá, o negócio estava meio que abandonado, ele tem mostrado lá que ele, né, assumiu, a prefeitura assumiu a ponte, né, o Estado me parece que passou para a prefeitura, né, o Estado meio que desistiu, falou, não damos conta de resolver não, então toma aí prefeito, se vira, e ele se virou, e ficou realmente uma obra, revitalizou, ficou uma coisa muito bela por lá, e tudo isso acaba que o eleitor olha e fala, não, realmente, o pessoal está falando mal aqui, mas ele está trabalhando, está fazendo alguma coisa, e aí o Sarto está melhorando nas pesquisas, então isso aqui tem sido observado em todos os institutos, e com isso ele acaba mantendo essa distância para o outro pelotão, né? Porque claro que ele tem que não só buscar o capitão Wagner, mas também abrir essa distância para o outro pelotão, que é composto por André Fernandes, que é do PL, que também cresceu. Em outros institutos ele também vem crescendo. Teve um lá que ele mostra o André Fernandes estabilizado, mas está aqui então. A distância dele para o Sarto é de 8 pontos. E agora, parênteses aqui, eu não aguento não falar. Eu até tento evitar, mas aí não tem jeito. Eu fico abismado de ver um cidadão como André Fernandes disputando a prefeitura. Tá achando que é brincadeira? Uma coisa é você ser deputado, como ele é, pra ficar lá em Brasília enchendo o saco, fazendo videozinho, lacração. Né? Ele que ficou famoso também porque fez um vídeo ensinando a fazer depilação anal, sentado lá agachando em cima de um espelho, mostrando... É o nível da política. Agora quer ser prefeito de Fortaleza. Francamente, o fortalezense que me assiste, põe um pingo de juízo na cabeça, não tem condição. Ah, eu sou de direita. Tem que ser cidadão aqui mesmo? Esse negócio de direita e esquerda tá uma bagunça na cabeça do povo. Então avalie os candidatos bem, mas francamente, André Fernandes, eu fico vendo que 16% votaria num cidadão como esse. E em quarto lugar aparece o Evandro Leitão, que também cresceu aqui 2 pontinhos, ele também tem crescido 2 pontos aí em outros institutos, mas continua distante dos 2 primeiros colocados ali. No caso aqui, 10 pontos do segundo e 17 pontos do primeiro. E um detalhe importante, esse instituto, pelo menos não divulgaram, né, levantamentos de segundo turno, já que tudo indica que lá em Fortaleza teremos. As pesquisas mostram que o Evandro Leitão, num eventual segundo turno, seria facilmente derrotado pelo capitão Wagner. Diferente do Sarto, que num segundo turno seria mais competitivo contra o capitão Wagner. Então, é o que a gente tem tentado explicar aqui para muitos que me acompanham, que não querem que a direita vença. Direita, como eu disse, é uma bagunça. Não quer que a direita ou extrema-direita vença lá em Fortaleza. Então tem que começar a analisar. O Leitão, além de estar aqui em quarto lugar, no eventual segundo turno, as pesquisas indicam que ele perderia feio pro capitão Wagner. Rejeição. A rejeição do Sarto, inclusive, está caindo, né? Ela era bem maior no começo da campanha. Talvez esse trabalho agora de expor que está sendo feito lá tenha, né, melhorado a imagem dele junto à população. E ele aqui nesse momento, tá tudo muito embolado, né? O mais ajeitado com 32 é o Sarto. Logo atrás vem o Evandro Leitão e o capitão Wagner, cada um deles com 26 de rejeição. E o André Fernandes com 22. E também tem um ponto, quanto menos conhecido é o candidato, menor é a sua rejeição. Quanto mais conhecido, maior pode ser a sua rejeição. Então nem sempre um candidato com rejeição baixa quer dizer que, nossa, é alguém que talvez o povo não conhece. Por exemplo, Chico Malta tem uma rejeição de 17%.
Mas você perguntar ao povo de Fortaleza, muitos talvez nem ouviram falar. Então, se você não conhece, você não tem condição nem de rejeitar, nem de gostar. Esse é o ponto, né? Então, rejeição que de todo jeito dos candidatos está bem parelho aqui, principalmente dos três primeiros. O Sarto, Capitão Wagner e o Leitão, três primeiros na rejeição, já que o Leitão está em quarto, né, na intenção de voto. Mas é isso, a gente vai ficar bastante atento ao que está acontecendo lá em Fortaleza e qualquer número realmente importante, outra pesquisa eu trago para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Então é isso, gente. Valeu, até mais.